Fala aí, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues, trazendo para você mais uma dica, uma sacada, como eu sempre costumo falar, uma técnica relacionada à nossa profissão, ao martelinho de ouro. E nessa sacada que você vai ver na sequência, você vai entender que muito daquilo que a gente precisa para fazer um pequeno amassado também é utilizado um amassado grande como esse. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting. É como eu estava dizendo, a gente tem que estar com a cabeça aberta, independente se é um iniciante ou até mesmo um profissional que já tem uma certa experiência, já tem a sua própria oficina, ou trabalha em delivery, ou trabalha na oficina de alguns amigos, ou até mesmo na sua própria garagem ali da sua casa nos finais de semana. A gente tem que estar presente em cada amassado para aprender com os pequenos tudo aquilo que vai ser utilizado, que foi utilizado para fazer a remoção desse amassado maior. Quando a gente entende como se posicionar, como começar o amassado da maneira certa, todas essas características, eu diria que todo esse tempo que a gente perde, esse tempo que a gente dedica logo no início do amassado, ele é refletido lá no final do trabalho, como foi o caso desse amassado que você acabou de acompanhar. Olha o resultado dele. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. E nessa sacada de hoje, acredite você ou não, você vai entender como se posicionar perante um amassado. Eu sempre analiso, se você já me acompanha há algum tempo, eu sempre gosto de, no início de cada sacada, no início das aulas ali de terça-feira,
que acontecem 8 horas da noite, dependendo de quando você está tendo acesso a esse vídeo, você pode se programar para ver essa aula, ou até mesmo ver uma das aulas que já foram reproduzidas. Eu sempre dedico um pouco do tempo, no início do trabalho, para poder compreender exatamente isso. Quando o cliente chega até a minha oficina, eu vou fazer um orçamento ali para ele, eu paro e analiso qual é o posicionamento do amassado, assim eu sei qual é a posição da lâmpada que eu vou colocar. Se você começa um amassado com uma posição de lâmpada, ou até mesmo o seu corpo num posicionamento errado, você acaba às vezes passando ali um movimento, acaba fazendo uma granulação a mais na lata, você acaba granulando a mais a lata, e isso, como eu disse lá no início, é refletido lá no final. Tudo que você erra no começo, você tem que consertar no final do trabalho. Então, perca esse tempo, aprenda a analisar quais são os melhores movimentos, quais são as melhores ferramentas, teste ferramentas. Quando eu comecei a desenvolver esse método de treinamento, esse método de se fazer um bom trabalho, às vezes eu testava uma ferramenta, ela chegava até o amassado, conseguia levantar, mas ficava escapando, ficava escorregando. Eu ia lá, descobria, testando, que existia outra ferramenta que era melhor que aquela primeira. E aí sim eu iniciava o trabalho. Então vamos lá. O carro já está desmontado, como você consegue acompanhar. Agora a gente vai chegar ali perto. Ó. Meu irmão fez a desmontagem. Aqui eu tenho bons acessos para trabalhar, mas eu já sabia que esses acessos existiriam aqui. Porque eu já fiz alguns carros parecidos com esse. Esse é um HB20, já fiz carros idênticos a esse. E a gente, no processo de repetição, vai memorizando isso. É uma grande sacada também. Mesmo se você está fazendo um amassado aqui na frente, olhe lá na parte de baixo, ó. Quando pegar um amassado ali, você já sabe que soltando o alto-falante, você vai ter um excelente acesso para colocar uma ferramenta mais grossa naquela região. Então vamos lá. Eu já sei que eu tenho acesso. O amassado que eu vou estar fazendo é justamente esse daqui, ó. Vamos olhar como o cliente chega. Deixa eu só ajustar. Você consegue visualizar ele bem aqui, ó. Esperar ela focar bem. Ó. Dá para perceber que não é um amassado circular, não é aquele amassadinho redondo. O que pegou aqui também pegou na porta de trás. Foi um guidão de uma moto ali, a gente já fez o amassado, ó. Você consegue acompanhar com uma granulação, ela está 100% conectada com a lata. Era um amassado de risco. E como de costume, eu sempre paro o meu dia para trazer um pouco desse conhecimento com você, para você, né? Eu estava finalizando o trabalho, ia começar a finalizar, só falta essa regiãozinha. E parei para dividir com você um pouco desse conhecimento. Ó, esse amassado, como ele é um amassado de risco, você consegue visualizar. Pô, Wallace, mas um pequeno amassado é um amassado de risco? Sim, ó, o guidão da moto que pegou ali já deixou esse sentido. E é como eu costumo dizer, entender como fazer a remoção desse pequeno amassado também é capaz de te influenciar naquele grande trabalho que você acompanhou ali no começo. Ali eu precisei exatamente disso, a analisar, a saber quais são os acessos que eu poderia utilizar dentro da porta, a saber como dar um bom primeiro impacto, a saber como posicionar a lâmpada, mas tudo isso eu não aprendi fazendo aqueles amassados grandes. Eu aprendi nesses pequenos trabalhos. O que eu faço lá, é claro que exige mais do profissional, exige muito mais conhecimento do que simplesmente só saber se posicionar.
Mas a grande sacada é aprender com esses pequenos amassados. Eu já sei o posicionamento dele, a lâmpada agora, ela também vai ser colocada na mesma posição. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Lâmpada colocada na mesma posição, eu consigo encontrar ele aqui, ó. Você pode perceber que quando eu visualizo dessa maneira, essa visualização, ó, o jeito que a lâmpada está, no mesmo sentido do amassado. Se eu virar ela aqui e deixar ela reta, ó, não é a mesma visualização que eu estou tendo. Deixa eu só ajustar. Ó. Não é o mesmo sentido daquele. E um amassado de risco, ele exige exatamente isso, que você comece no mesmo sentido do amassado. Porque se eu levanto aqui, quando eu mudo a lâmpada, quando eu modifico a posição dela, eu diria que mais de 80% do trabalho, ele já foi feito. Ele já foi iniciado. Não existe nenhuma calafetação. As calafetações, deixa eu só tentar mostrar aqui. Ó, as calafetações são essas borrachas aqui. Se o amassado tivesse ali, eu ia precisar soltá-las. Ou se tivesse pegado nessa parte, como o centro dele está bem fundo, às vezes você fica colocando a ferramenta, tentando alavancar aqui com uma ferramenta, e ela não passa o contato para lá. Tá? Peguei uma chave aqui só para fazer um teste. Ó. É diferente o contato da ferramenta com essa parte do que essa, né? Quando ele está na lata e quando está um amassado fino igual aquele, a gente consegue trazer ele e dando pequenos movimentos e reintegrar ele na lata. Agora eu vou pegar uma ferramenta para a gente dar sequência. Depois de saber tudo isso, peguei aqui uma ferramenta, eu inicio o processo de dar o primeiro impacto, de trazer o amassado. Então vamos lá. Ó, ferramenta aqui. Deixa eu só aquecer um pouco a lata. Eu gosto de aquecer esses pequenos amassados mais tensionados. Dá uma segurança maior para poder trazer eles. Não adianta eu colocar fita na ponta da ferramenta. Se eu coloco fita, ela não traz o centro dele. Como é um amassado um pouco mais agudo, eu preciso que haja, né, o contato da ponta mesmo da ferramenta com a lata. Meu posicionamento vai ser esse daqui. Vou colocar ela na parte de dentro. Se você vier desse lado aqui, é melhor. Ó, ferramenta na parte de dentro. Eu seguro com uma mão para ela não escapar e venho fazendo pequenos movimentos. Ó. Encontro o meio do amassado e venho fazendo pequenos movimentos. Poderia até sentar no banco para trazer ele. Deixa eu só posicionar. Você viu a minha visualização. Agora eu quero que você enxergue eu trazendo o amassado. Olhando de baixo para cima, acompanhando todo o risco. O amassado está bem nessa região. Olha lá. Ali já dá para perceber os pequenos movimentos da ferramenta, né? Quando a gente trabalha com a ferramenta sem fita,
é preciso ter um cuidado redobrado nisso. Porque qualquer movimento a mais que eu fizer aqui com a ponta dela, ele é transmitido justamente para a lata, né? Como eu disse no início dessa sacada, para fazer aquele amassado do começo dela, é um amassado que visualmente ele choca pelo tamanho, a proporção, os pontos de tensão. Mas os fundamentos que você está tendo conhecimento aqui são justamente os mesmos fundamentos e princípios, eu diria que eu utilizei naquele processo. Como integrar, como saber o movimento da ferramenta, como simplesmente apoiar essa ferramenta com as duas mãos para que ela não escape. E quando eu viro a lâmpada quando eu finalizo ele aqui. Eu procuro conectar mesmo, deixar a granulação bem chapada, bem conectada com a lata. Para depois sim virar a lâmpada. Só pegar o pino. Ó, pequenas batidinhas. Diminuo ali o risco e repito o movimento. Eu diria que é praticamente impossível você fazer um amassado daquele tipo, daquela proporção, sem fazer um bom trabalho em amassados como esse. E se você não entende esses princípios em pequenos amassados, como você vai conseguir, né, replicar ou colocar os mesmos fundamentos num amassado maior? Depois de tirar aquele desenho mais acentuado do risco, é deixar ele mais conectado com a lata. Vamos ver se dá para acompanhar. Ó. Você percebe? Eu estava olhando bem daqui de cima, ó. Praticamente daqui, ó. Como a marca da linha está ali, a marca do guidão da moto, mas ao mesmo tempo, aquele centro dele mais agudo já foi removido. Então nessa etapa eu já tirei a primeira impressão do amassado. Mas quer ver? Se a gente simplesmente fechar a porta, ainda vai ter ali alguns vestígios dele. Se a gente consegue encontrar. Aquela pressão maior foi removida, mas olha lá a granulação. Ó. É como se a granulação conversasse mesmo com a gente, né? Você via que estava aquele risco mais acentuado, quase que uma meia-lua naquele ponto. Só focar. Ó, o desenho ainda do risquinho está ali, quase que uma meia-lua, na verdade era uma meia-lua mesmo. Nos dizendo, nos revelando a posição que era preciso para começar o amassado. E agora, ao mesmo tempo, ó, você consegue ver que os granuladinhos, eles estão bem retinhos, ó, posicionados bem reto. Nesse sentido, ó.
bem na horizontal mesmo, olha lá. Naquele ponto, quando eu movimento, você consegue visualizar. Então depois que eu finalizei a parte de cima, eu mudo a posição da lâmpada. Eu já não utilizo mais a lâmpada inclinada. Agora o que eu vou utilizar é a lâmpada reta, como você está acompanhando. Abro aqui novamente a porta. Deixa eu só posicionar ela. Vamos dar uma olhada. Ó. E olha os granulados aqui. Às vezes o que eu faço, não só em pequenos trabalhos como esse, mas até em trabalhos maiores, é justamente isso. É parar ali no meio dele, fechar a porta, ou se for qualquer outra peça, tirar a lâmpada e tentar enxergar a granulação utilizando a luz natural mesmo, movimentando o corpo, movimentando a visualização dessa maneira aqui, ó. Eu consigo ver ali os pequenos detalhes. Novamente, eu tenho um bom posicionamento de lâmpada. Deixa eu só ajeitar. Lâmpada reta agora. Pego a ferramenta, mais uma vez, coloco ela no acesso. Deixa eu só posicionar. Bom, posicionei a câmera e aqui você já consegue visualizar os mínimos detalhes que ainda sobraram ali para serem removidos. Ó. No movimento aqui a lâmpada, dá para se visualizar todos esses detalhes. Ó. Deixa eu só ajustar bem ela. E o que eu faço agora? Primeiro eu levanto, eu não abaixo esses pequenos granulados ainda. Eu termino de levantar eles, de reconectá-los ali, os pontos que restam, utilizando a mesma ferramenta. A ferramenta não muda nessa hora. O que muda é só a posição da lâmpada. Acho que você vai conseguir visualizar. Com pequenos movimentos. Não adianta nessas horas você querer colocar um movimento maior que a força da lata. Cada movimento, eu diria, mais forte que a lata precisa, acaba gerando um bico aqui, acaba gerando um ponto de granulação. E isso precisa ser corrigido depois. Seja com um pino, seja com um martelinho. Você precisa usar uma ferramenta de correção. E isso é utilizado nesse pequeno amassado, como foi utilizado num amassado maior, num amassado mais tensionado. São os mesmos fundamentos. Ó. Levantei, pego pino e venho fazendo a correção agora. Eu gosto mais de utilizar o pino nessa área porque ele pega justamente nos pequenos detalhes. Ele é capaz de pegar nos mínimos detalhes. Afinal, a ponta dele é o mesmo espaçamento da granulação. E finalizo o amassado, controlando o movimento, trazendo ele progressivamente para a lata. Não adianta querer impor velocidade aqui, querer bater rápido ou até mesmo levantar rápido.
Primeiro, entenda essa sequência, entenda o conteúdo dessa sacada, aprenda com os pequenos amassados, para não só conseguir colocar os resultados que você acabou de acompanhar nesse amassado maior, como esse resultado desse amassado finalizado. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me